Fala, galerinha do 8º ano! Vocês estão bem, né? Tenho certeza que está todo mundo aí bem, cheio de saúde, vocês e a família inteira. Eu gostaria de mandar um beijo para todos vocês, mas antes do beijo eu tenho que falar de uma pessoa que está aqui do meu lado olhando para mim, ó. Por exemplo, Eu. Deixa eu falar com eles. Tudo bem, 8º ano? Bom dia para vocês. Estamos aqui novamente, quinta-feira, aula de educação física. Passamos uns minutos aí sempre gostosos e a gente faz com muito carinho para vocês. Bom dia aos professores, a família que eu sei que está ali junto, né? Sempre tem alguém que acompanha a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de educação física. Hoje nós vamos falar sobre conhecer outros esportes paralímpicos. Isso aí. Né, Pro? Vamos Tamo lá. junto. Você vê a habilidade? Conta para eles? Claro. Então vai. Identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos e propor alternativas para a sua superação. Eu gosto dessa palavra, superação, viu, Mara? Então, exatamente. Mas a gente já não discutiu sobre isso em algum momento? Sim, mas tratávamos de outros esportes e assim a gente não pode esquecer que falamos de luta, né? Nós temos vindo aí, professora, de 4 aulas falando e trazendo conceitos de luta, daquela questão dos princípios e, por que não, salientarmos um pouco sobre a luta envolvendo assim, o que nós vimos, quais estão aí envolvidos na questão do esporte paralímpico, discutir um pouquinho se há preconceito, né, se essas pessoas sofrem preconceito, como que funciona essa temática. Mara, estão perguntando por que a gente está igual. Porque o rosa agora foi por conta da professora Ju. Né? Não, gente, a gente sempre combina qual é a roupa que a gente vai vir. Assim, a gente pensa desde o início da aula, desde o oi até a roupinha que a gente vai usar para vocês, tá bom? É isso aí. Objetivos da nossa aula, acabei até explanando um pouquinho anteriormente, é entender a importância do esporte paralímpico nas lutas, assim como identificar e discutir estereótipos e preconceitos relativos aos esportes paralímpicos. E nós vamos salientar halterofilismo e esgrima. Nossa, professora, mas nós vamos falar de esgrima, halterofilismo, sim. Vamos trazer aí uma proposta bacana, né? Problematização. Eu já começo com essa questão, que é a que nós esperamos sempre que vocês, ao final da nossa aula, consigam responder. Ao conhecermos alguns esportes paralímpicos, conseguimos ter uma ideia melhor sobre o preconceito e os estereótipos vividos pelos atletas dessas modalidades? Porque, assim, praticar o esporte, uma luta, pode até parecer muito fácil, né? E quando você realmente se depara em ter que praticar esse esporte de uma outra forma, porque você tem uma deficiência e você acaba passando por essas questões de preconceito, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso, né? É sempre tão fácil para todo mundo. E a gente sempre fala, não é, Juliana, nas nossas aulas, essa questão de um esporte para todos, a luta para todos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Eu, Mara, acho de extrema relevância e toda vez que eu tenho que falar desse assunto, eu falo realmente certa de que um pouquinho que vocês se coloquem no lugar do outro, ou que vocês entendam um pouco mais, a gente vai melhorando a nossa sociedade, a gente vai melhorando, entendendo também a educação física como abrangente, né? Não é, professora? A educação física deixa de tratar, né, só alguns aspectos, não. A educação física, ela faz muita coisa mesmo. Bom, eu sou fã da educação física, por isso que cá estou. Né? E se eu ficar falando aqui, eu não vou dar o conteúdo e nós vamos discutir. Mas o que é bacana também, né, Ju? Chegar e montar um bate-papo, assim, também falar sobre o tema, mas do que nós pensamos sobre, né, ou não. Foi.
falei. Foi, mas assim, eu tava aqui prestando atenção toda aqui no A chat. Ju fica no chat inteiro ali, prestando Daí eu atenção. só ouvi você falando assim, Juliana. Quando alguém fala Juliana, é porque quer brigar comigo. Fiquei com medo. Então, vamos lá. Para vocês, 2 minutinhos aí. Eu vou pedir para o diretor 1 minuto e meio só, porque nós estamos falando com vocês, 8º ano, que já até abordamos e discutimos esses assuntos antes. Esporte paralímpico é esporte de inclusão? Comentem aí, não respondam sim ou não. Comente essa frase. Esporte paralímpico é esporte de inclusão. Ok? Voltamos já já. Olha, eu tô aqui, ó, só dando os print, viu, gente? Só nos print da vida aqui, para poder conseguir falar para todos aí. Bem, todos é impossível, né? Porque é Isso. muita gente falando. Mas, Mas vamos lá. eles representam os nossos estudantes do 8º ano. Vou falar um monte assim, ó, de uma vez só. Vai deixar a minha amiga aqui, ó, da Libras doidinha, de eu vou falar bem rápido. Não, não pode. Então, vamos lá. O Muriel, Hum. ou é Muriele, uma das duas, dos dois. Esporte de inclusão. O Rian, sim, todos podem jogar. O Pedro Henrique, sim, é um esporte de inclusão para pessoas que têm alguma limitação. Cauã Pietro. Bom, na minha opinião, eu acho que é porque serve para juntar, chamar outras pessoas. E o Matheus, eu acho que é Matheus Borges, diz, sim, para todo mundo conseguir jogar. E o último, Miguel Castro, esporte paralímpico é esporte de inclusão. Isso, então, tem uma aluna, uma estudante que coloca, né, do incluir, chamar todos. Então, quando a gente fala vamos incluir, nós estamos pensando em colocar todos. Então, o esporte paralímpico é, sim, o esporte de inclusão, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Venham comigo aqui no slide. Esporte paralímpico é esporte de inclusão. Existem outras formas de incluir as pessoas com deficiência nas práticas esportivas, como por meio de esportes adaptados. Os esportes paralímpicos e adaptados são importantes para a inclusão de todos na prática esportiva, a socialização de forma geral. Então, nós trazemos as pessoas com deficiências à prática desse esporte e ela passa a pertencer socialmente mais do que antes. Então, quais são os reais objetivos aí, né? A inclusão deles, a prática realmente, propriamente dita, e a socialização na forma geral. Porque existe toda aquela questão, né, que a gente discutiu um pouquinho já, assim, se tem preconceito, não. Então, assim, a socialização, ela é um dos fatores primordiais quando nós falamos de adaptação. Tá? Então, o esporte, ele é adaptado para aquela deficiência e as pessoas, elas acabam procurando a que melhor elas se adaptam mesmo, tá? Vocês já ouviram falar de esporte paralímpico halterofilismo?
Então, você poderia me dizer o que é? Como seria o esporte paralímpico halterofilismo? Vou dar um tempinho aí para vocês. Então, 8º ano já sabe o que é halterofilismo? Acredito que sim. Então, vamos lá. Como poderia ser o halterofilismo como esporte paralímpico? Volto já já com a Proju. Eu. Isso, tô eu aqui, a louca dos prints, né? Mara, o povo colocou assim, ó, não sei, tipo, mas teve algumas. Não tem problema realmente, porque a gente não ouve mesmo falar muito em halterofilismo como paralímpico, né? Posso falar os chutes? Pode. Vamos lá, a Júlia Pereira. Acho que tem a ver com halteres. Halteres, sim. Vamos lá. Tem, Júlia. A Clara, com as pessoas sentadas. Leilson, eu acho que é Leilson. Levantamento de peso. Então, muito bem. Nós vamos agora pegar as respostas deles e vamos entender um pouquinho desse esporte paralímpico, halterofilismo, e vocês realmente são usados os halteres, né, que ela citou. E a gente tem as definições aí, e não se sintam envergonhados, assim, eu não sei. Realmente estamos aqui para a gente proporcionar mais esse conhecimento aí, né, professora? Facilitar esse material também está lá no material de vocês, tá bom? No caderno do aluno. Do caderno do aluno, tem também do professor, porque aí os professores trabalham juntos, né? Nós trabalhamos tudo junto, juntos. misturado. Isso, vamos lá. Halterofilismo paralímpico, os mais fortes. Competem homens e mulheres com deficiências nos membros inferiores, como amputação de membros inferiores e ou com lesão medular, e ou paralisia cerebral. Estreou nos Jogos Paralímpicos em 1964 em Tóquio. A partir de 1996, as mulheres entraram na disputa. Então, a priori, eram disputadas somente por homens, e a partir dali de 96, as mulheres elas passaram a pertencer também a poder praticar o halterofilismo paralímpico. Para a competição, essa é a única modalidade em que os atletas são caracterizados por peso corporal, como no halterofilismo convencional. Os atletas, deitados em um banco, realizam um movimento chamado supino. Então, uma das alunas falou que era sentado, mas eles têm que fazer, né, o exercício ali deitado no supino, que é o levantamento de peso. Então, confere aí as respostas que eles deram, né, professora? Cada competidor tem 3 tentativas. O maior peso levantado é considerado o resultado final. Durante a disputa, 3 árbitros avaliam as tentativas de levantamento de peso. A bandeira branca é levantada quando o movimento é válido. A bandeira vermelha é levantada quando o movimento não é válido. Então, assim como na competição do halterofilismo, no esporte olímpico, no paralímpico também tem suas regras, né? Tem as suas marcações, as suas pontuações. O atleta precisa ter
pelo menos 2 bandeiras brancas para que os quilos alçados sejam considerados. O atleta deve suportar o peso com os braços estendidos, posição inicial, até o comando do árbitro. Depois, descer a barra até encostá-lo no corpo. Então, né, ele é o esporte que ele tem as suas regras e, independente da deficiência, ele tem que alcançar aquela pontuação. Tá? Eles usam aí as 2 bandeiras, quando a branquinha ali, porque o movimento ele foi validado, e a vermelha não validada. Tá bom, professora? E vamos lá. E agora eu trouxe uma outra proposta também. Nós convidamos um professor aí para mostrar para eles um outro esporte. Esse é mais, assim, eu consegui, né? O do halterofilismo a gente não conseguiu ninguém. Mas então eu tenho aí, já vou passar um vídeo para vocês. Aí eu queria saber, vocês vão refletindo, eu nem vou dar o tempo, tá bom, gente? Se vocês conhecem o esporte paralímpico, tá fechado o chat, João? Tá fechado. Tá fechado, não, tudo bem. E se eles conhecem o esporte paralímpico, vamos ver o vídeo e aí vocês já vão respondendo para mim assim que nós terminarmos de ver o vídeo, tá bom? Pode passar, por favor. Fala pessoal, beleza? Meu nome é André Muniz, eu sou professor de esgrima desde 2012 e fui convidado para estar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre a esgrima em cadeira de rodas. Vou começar falando para vocês então sobre as coisas que são iguais na esgrima convencional e na esgrima em cadeira de rodas. Assim vocês já vão saber um pouquinho sobre o mundo da esgrima e depois eu falo sobre as coisas específicas da esgrima em cadeira de rodas, tá? A esgrima tem 3 modalidades, a esgrima olímpica, tá pessoal? Essa com a roupa branca, máscara e tudo mais. São 3 modalidades, sabre, florete e espada. Cada uma é uma arma diferente e tem regras diferentes para definir os pontos, né? Como é válido marcar um ponto. Apesar de eu falar arma, não se preocupem, tá? É uma questão de tradição. O equipamento é feito para ser totalmente seguro. É um equipamento esportivo pensado para que não haja nenhuma chance dos atletas se machucarem com ele. Então é absolutamente inofensivo. Vamos falar então sobre as regras de cada uma delas. A mais simples é a espada. A espada ela tem um botão na ponta da espada e quando você acerta o adversário com o movimento de estocada, ou seja, só assim com a ponta, aí você pressiona esse botão que tem na ponta da espada e marca o ponto, né? O ponto é marcado por um sistema eletrônico e esse botão está conectado nesse sistema. Então você tocou o adversário, pressiona o botão aciona o sistema eletrônico e aí é ponto para você. Se os atletas se tocarem ao mesmo tempo, é ponto para os dois, tá bom? Então aí tem um aparelho de esgrima que ele tem 2 luzes, né? Então fica um atleta desse lado e outro desse e atrás dos atletas luzes desse aparelho eletrônico. Então quando o atleta desse lado aqui marca um ponto, acende a luz atrás dele e o árbitro sabe que foi ponto dele. Quando o atleta do outro lado marca o ponto, acende a luz atrás dele, o árbitro sabe de quem foi o ponto. E se eles se acertarem juntos, é ponto para os dois, tá? Na espada, vale acertar o corpo todo, tá bom? Pode acertar, isso na esgrima convencional, né? Pode acertar nos pés, nas pernas, em toda a parte, tá bom? O que vai mudar para a esgrima em cadeira de rodas é o seguinte: na esgrima em cadeira de rodas, não pode acertar da cintura para baixo, não pode acertar as pernas ou a cadeira. Então muda o alvo válido, mas o resto das regras, dos pontos, continua igual. Depois nós temos o sabre e o florete. O florete ele é parecido com a espada porque ele também é uma arma, né, uma modalidade que só vale acertar com a ponta. Tem um botão na ponta dele também. E o sistema eletrônico só vai ser acionado quando aquele botão for pressionado, quando você acertar o adversário com o movimento de estocada. Mas no florete não é válido acertar o corpo inteiro, o florete tem um alvo mais restrito, só vale o tronco, tá? Então se você acertar com o florete, acertar no braço ou na máscara, não vale, tá? Na esgrima convencional também não vale as pernas, não vale nada, então não faz muita diferença. No florete só vale o tronco. Tanto que quando vocês verem uma foto ou alguma imagem sobre o florete, vocês vão ver que tem um atleta com uniforme de esgrima e vocês vão ver que no tronco o uniforme dele é diferente, tem uma cor diferente. Isso é porque aquela parte diferente marca o que a gente chama de área válida. Só vale marcar ponto se acertar em cima daquela parte. Vocês vão ver que parece assim, ele está com o uniforme branco e como se fosse uma jaqueta, uma regata. Aquilo lá marca a área válida, tá? Faz parte do sistema eletrônico, inclusive, é um sistema bem legal.
Porque se o atleta acertar, por exemplo, no braço, onde não vale, vai acender uma luz branca. Essa luz branca fala para o árbitro que acertou, mas que não acertou onde é válido, então que não foi um toque válido. Agora, se acertar em cima daquela área que tem uma cor diferente, aí vai acender uma luz colorida e o árbitro vai saber que acertou sobre a área válida e aí ele vai dar o ponto, tá? Aquela parte de outra cor, ela é uma superfície que conduz um sinal elétrico e conecta ao aparelho, e aí o equipamento sabe se acertou na área válida ou não, através dessa forma. É bem legal, tudo eletrônico, é muito bacana. Ok, então aí o professor, ele começa explanando do esporte, né, o da esgrima, e aí ele já entra na questão da esgrima, que é do esporte paralímpico, tá? Vamos lá comigo. Esgrima em cadeira de rodas paralímpico, destinada a atletas com deficiência locomotora, surgiu em 1953 e foi aplicada originalmente pelo médico alemão Ludwig Guttmann, o pai do movimento paralímpico. Uma das mais tradicionais do mundo, é disputada desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em Roma, em 1960. Então, ao contrário do que a gente pensa, ela foi ali uma das primeiras, nas primeiras edições dos esportes paralímpicos e já estava ali, tá? Praticado por pessoas com amputações ou amputação, lesão medular ou paralisia cerebral. Esgrima em cadeira de rodas, esporte rápido e tenso, no qual se usam estratégias para vencer seu adversário, julgando o momento e a quantidade de ataques, assim como de movimentos defensivos. Então, tem aluno que pode falar assim, mas eu nunca vi, eu só vi a esgrima sendo feita no tradicional, então ele tem alguma deficiência, das quais eu citei, e ele fica em sua cadeira de roda. Depois, num outro vídeo que a gente vai mostrar, o professor vai mostrar os movimentos, e aí, se você tiver oportunidade, inclusive, de se sentar nesse momento e fazer os movimentos que ele orienta, vai ser bem bacana, né? Porque não é simplesmente estar ali e o executar, e tem a posicionamento até do tronco, é bem bacana, vocês vão gostar. Vamos lá, esporte paralímpico, os atletas são avaliados principalmente de acordo com a mobilidade do tronco. Eles podem ser classificados em 3 categorias. Categoria A, atletas com mobilidade no tronco, amputados ou com limitação de movimento. Categoria B, atletas com menor mobilidade de tronco e menor equilíbrio. Categoria C, atletas com tetraplegia, com comprometimento do movimento do tronco, das mãos e dos braços. Então, são diferenciadas categorias, ele vai comentar ali também no vídeo, tá bem? E aí, vocês têm essas 3 classificações, tá? Eu vou pedir para que coloquem o vídeo para que vocês possam apreciar, e depois que a gente falar aqui sobre as provas, tá? Nas provas de florete, pontua quem tocar a ponta da lâmina no tronco do rival. Na espada, faz o ponto quem toca a ponta da arma em qualquer parte acima da cintura do rival. No sabre, qualquer toque com qualquer parte da lâmina acima do quadril do adversário vale o ponto. Então, a prova ela é apresentada em florete, espada e sabre. O professor ele vai deixar isso muito bem explicado. E ele é um professor que trabalha realmente com atletas da esgrima paralímpica. Tá, professora? Vamos lá? Será que dá para passar o vídeo? Sim. Pode. Bora. Vamos falar então sobre os movimentos, vamos para uma parte um pouquinho mais prática. Bom, eu vou mostrar alguns exercícios para vocês aqui sobre alguns exercícios de espada, tá? Que é o mais simples e eu gosto bastante desses exercícios que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos falar uns exercícios aqui que são alguns exercícios de espada, tá? Vamos ver algumas coisas práticas. Para vocês experimentarem algum movimento prático em relação à esgrima em cadeira de rodas, vocês vão precisar de uma cadeira igual essa aqui que eu estou usando agora. Olha só.
É importante que a cadeira não tenha braço, tá? Olha aqui, pessoal, é uma cadeira que não tem braço, isso ajuda bastante, tá? Vocês vão entender já por quê. A esgrima em cadeira de rodas, ela é feita principalmente com a movimentação do tronco, tá? Vocês podem ver que as cadeiras, elas ficam, quando vocês observarem as fotos, vocês vão ver que as cadeiras, elas ficam presas no chão, elas ficam fixas no chão, né? E os atletas são colocados numa distância em que os dois conseguem se alcançar, tá? Então a distância varia, não é a distância de uma cadeira para outra depende do alcance da envergadura do atleta. Do atleta que tiver a menor envergadura, no caso, porque às vezes você tem alguém que tem uma envergadura grande e outro pequenininho, aí o que acontece? Se você colocar em uma distância em que só o grandão alcança, é injusto para quem tem menos envergadura. Então a distância entre as cadeiras vai ser posta sempre de uma forma que permita ao atleta que tem a menor envergadura tocar e alcançar o adversário, tá? E os atletas, eles vão ficar na diagonal um para o outro, tá? Então, por exemplo, o atleta, eles não vão jogar esgrima em cadeira de rodas assim, ó, totalmente de frente para o adversário. Eles vão ficar numa diagonal, tá? Mais ou menos assim, ó, como eu vou ficar para vocês aqui. Estou de lado, vocês estão vendo que aqui seria de frente, a cadeira vai ficar de lado. E eu vou fazer a minha movimentação aqui, ó, pela lateral da cadeira, tá? Se vocês verem as provas de esgrima em cadeira de rodas, é assim que os atletas ficam. E aí com a cadeira fixa no chão, isso ajuda muito, porque na hora que você movimenta o tronco, a cadeira balança, né? Vocês vão sentir um pouquinho disso aí. Na hora que a gente movimenta um tronco, a cadeira balança e os movimentos que a gente vai fazer são movimentos com o tronco, tá? Então, pega uma cadeira aí para você fazer, mas uma cadeira sem braço de preferência, e toma cuidado aí para não cair da cadeira com os movimentos que a gente vai fazer, tá? Ó, eu peguei isso aqui para demonstrar, é um cabo de vassoura, mas não precisa, tá? Se vocês quiserem fazer só movimento de braço, pode ser, ou se vocês quiserem fazer uma espadinha com jornal, com papel enrolado, dá para fazer também. Tem vários vídeos aí, tutoriais que ensinam como é que faz isso na internet. É super simples, é só jornal e uma fita crepe, você enrolou, fez um canudo aí, já dá para você adaptar um material para fazer, tá bom? Vamos lá então. Sabendo de tudo que eu já conversei com vocês. O atleta vai ficar sentado, a cadeira está fixa e ele vai, para alcançar o adversário, então ele pode alongar o braço, né, e movimentar o tronco para frente assim, dessa forma. Então essa é a movimentação, é a forma que ele tem de se aproximar e tentar tocar o adversário. Então ele vai fazer o combate, ele vai estar numa posição mais ou menos assim. E aí a movimentação dele vai acontecer com o tronco e com o braço. Então são esses os movimentos da maior parte do combate. O atleta também pode se afastar, jogando o tronco para trás assim, para dificultar que o adversário acerte ele. O que eu quero treinar com vocês? Vamos começar a treinar um movimento bem simples, só para vocês entenderem. É um movimento de alongar o braço, tá? Que seria como a gente ia tentar acertar o adversário. Então, ó, eu vou segurar aqui, deixa eu ficar um pouquinho mais para trás. Estou segurando aqui esse cabo de vassoura aqui, que é como se fosse a minha espada. O que eu vou fazer? Eu vou alongar meu braço aqui, ó, fazendo um movimento como se eu estivesse tocando o adversário. Eu vou fazer isso aqui, ó, vou manter o corpo firme aqui e vou alongar o braço aqui, só para eu treinar o movimento que eu vou fazer para acertar o adversário. Beleza, esse aqui é bem simples, né? Vamos fazer então uma coisa um pouquinho mais elaborada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um círculo aqui assim, ó, desse jeito. Por que eu vou fazer esse círculo? Quando eu faço esse movimento, a intenção dele é pegar a espada do meu adversário. Então o adversário vai estar com a espada aqui, né, tentando me acertar. E aí eu vou fazer esse círculo aqui, ó, para tentar pegar a espada dele e empurrar ela para lá, tá? Para abrir caminho para eu tentar tocar ele. Então eu vou fazer assim, ó, vou dar uma voltinha para cá, para fora. Aí a espada dele, eu tirei a espada dele. E aí eu vou tocar ele depois. Então, uma das coisas que eu posso treinar é fazer isso aqui, ó. Dei uma voltinha e alonguei o braço para tocar. Vamos fazer isso agora, movimentando o tronco, ó. O que eu vou fazer? Essa minha mão de trás aqui, eu vou segurar embaixo do encosto da cadeira.
Uma coisa importante na hora de movimentar o tronco é o seguinte, eu não posso, deixa os seus pés bem firmes no chão e você não pode levantar o bumbum da cadeira. Tem que ficar sempre colado na cadeira, com o quadril bem colado na cadeira, tá? Então como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou dar a volta e aí eu vou alongar o braço e levar o meu tronco para frente assim, para tocar o adversário. Eu vou ficar um pouco mais longe para vocês conseguirem ver. Ó. Dei a volta, aí eu alongo o meu braço e vou tentar tocar o adversário. Tá? Então, ó, dei a volta, alongo o braço e levo o meu tronco para frente. Desse jeito. Cuidado para não cair da cadeira, hein, pessoal. Segura firme. De novo, dá uma volta aqui, ó. Pum, tirou a espada do adversário, alongou o braço, foi com o tronco para frente para tocar. Beleza? Esse é um exemplo de um movimento de ataque que vocês podem fazer. A gente pode tentar tocar o adversário direto, assim também, é só alonga o braço e vai para frente para tocar. Mas se você quiser, você pode tirar a espada dele, aí você alonga o braço e toca, que também funciona muito bem. Agora, deixa eu voltar um pouquinho mais para cá. Vou mostrar para vocês um movimento de defesa. Imagina que você recebeu um ataque, né? O adversário veio tentar te tocar, o que você pode fazer? Você pode se defender com um movimento igual. O mesmo movimento que você fez para tirar e atacar, a gente pode fazer um movimento muito parecido para tirar o ataque do adversário, né, para defender e atacar ele depois. A diferença principal vai ser o seguinte: quando você for se defender, você vai jogar o seu corpo para trás, tá bom? Porque aí você se afasta e fica mais difícil do adversário conseguir te tocar. Então, se o adversário vem te tocar, aí você fica só faz assim no lugar, seu corpo está mais perto, mais fácil para ele tocar em você. Agora, se quando o adversário vem tentar te tocar, você joga o corpo lá para trás e defende, seu corpo ficou mais longe, você ganhou mais espaço para conseguir fazer defesa e depois você vai lá, pum, e toca ele, tá? Então, a gente pode fazer um movimento de defesa dessa forma. Estou aqui, ó, joguei o corpo para trás para defender, tirei o ataque dele, pum, fui lá, toquei. Vamos de novo, ó. Joguei o corpo para trás para defender, fui lá para frente, toquei, tá? Também dá pra gente pensar em fazer isso. Eu tô jogando a espada dele para lá, né? Eu posso pensar em jogar ela para cá, tirar assim, ó. Então, eu tô aqui, aí eu posso tentar tanto dar uma, se eu quiser atacar, posso dar uma batida na espada dele pro lado de dentro, aqui assim, ó, pum, bati na espada aqui, e aí eu vou lá tocar ele depois, então eu posso fazer dessa forma, bate na espada aqui, alonga o braço e vai para tentar tocar o adversário, e a gente pode fazer isso de uma forma muito parecida para tentar se defender também. Vamos ver. Ó, eu tô aqui, joguei o corpo para trás, pum, joguei, bati aqui para me defender, alonguei o braço, pum, fui lá tentar tocar, tá? Bom, pessoal, sobre a esgrima em cadeira de rodas, de uma forma bem resumida que eu pude falar para vocês é isso. Acho que vocês já sabem um pouquinho sobre as modalidades, as divisões, entenderam um pouco dos movimentos básicos, né? O jogo ele acontece com a cadeira presa no chão e com essa movimentação de tronco e de braço, né? Os atletas ali eles ficam tentando encontrar um caminho para tocar o outro com a espada e eles são bastante rápidos, os caras são muito bons nisso que eles fazem mesmo. Eu gosto de assistir o combate deles porque é muito interessante, é muita técnica, é muito legal. Eu agradeço aí por vocês pela atenção. Se vocês quiserem ver mais alguma coisa sobre o meu trabalho, é só digitar Esgrima Muniz na internet que vocês vão achar o meu canal lá. Tem um monte de vídeos que falam sobre esgrima. Coloquei já videoaulas de esgrima se vocês quiserem saber sobre esgrima convencional, tá, pessoal? Que é a minha área de atuação com a esgrima é na esgrima convencional. Mas, de toda forma, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui um forte abraço. Valeu! É isso aí, uma experiência diferenciada que nós podemos apreciar também como as outras lutas que nós trouxemos, não é, professora? É capaz que eles tenham visto algumas coisas em vídeo, sabia? Em filme.
Tem filmes, às vezes, que aparece lá os caras Isso. lutando esgrima. E este, assim como nos outros esportes, tem também o seu material de proteção, tá, gente? Então, até quando se você for aí simular esses movimentos que ele ensinou, que o André ensinou, da movimentação do tronco, né, do braço, façam sempre voltados para a parede, para não fazer em ninguém, porque esse não é o nosso objetivo, é trazer para vocês um pouquinho mais de conhecimento, porque assim, é muito bacana, né? A gente às vezes ouve falar, e como vocês, a maioria, falaram que não sabiam falar nada ainda, né, sobre o esporte, então aí mais um para a gente conhecer, apreciar, e é interessante porque não fica aquela coisa, né? Ai, toquei, não toquei, toquei, não toquei. Tem a ponta que sinaliza lá para o árbitro. Isso o professor... Não tem dúvida, não precisa de VAR. Não vai ter dúvida, não precisa ter ninguém falando tocou, não tocou, porque realmente, né, no toque, ali na ponta da espada, e o professor deixou isso bem claro no vídeo dele, tá? Então, voltando, lá no último slide que nós lemos, falamos das provas de florete, espada e sabre, e aí ele pontuou para vocês exatamente como acontecem todas elas, tá? Do material de segurança, Ju, eles têm a máscara, né, tem o próprio colete que é usado, tá? Bom. E aí, eu acho que fica a dica aí para vocês conversarem com os professores de vocês para saberem mais sobre esse ou também sobre os outros esportes paralímpicos. Aprofundar um pouquinho mais, né? Mas para vocês, bem rapidinho, agora eu vou abrir o chat, vocês podem colocar o que vocês estavam já pontuando. E sobre preconceito. Já discutimos sobre preconceito nos esportes paralímpicos. Em relação à esgrima e ao halterofilismo, como você pensa que deve ser para o atleta? Então, pense, ele é um atleta de halterofilismo, ele é um atleta de esgrima, só que na parte do esporte paralímpico. Como em relação a preconceito você acha que deve ser para esses atletas? Voltamos aí em 1 minuto, hein? Bem rápido. Isso aí, tô eu e a briga aqui, gente, sempre dos prints da vida, né? Vamos lá. Mara, Oi. Muitos colocaram que é difícil, né? Aí, assim, a maioria é muito difícil, mas teve o Vitor, que ele pontuou, deve ser difícil para ele, podem zoar, e não é legal, é feio ficar zoando os outros. Então, eu acho que ele foi na questão além. do preconceito mesmo, de Isso. como as pessoas acabam se sentindo, porque não estou generalizando, mas sempre tem, né? Aquele que pontua, que faz piadinha, que faz brincadeira. Legal, o E os Caio professores Leal... aí? Cadê os professores? O Caio Leal disse, difícil, tem que ter coragem e força de vontade. É assim, então assim, Perfeito. realmente o preconceito ele existe, assim como em todo lugar, em qualquer esporte. E essa questão da coragem é de superação, né? E a partir do momento que essa pessoa ela é colocada na prática, a gente volta lá naquela questão de que ele se sente mais socializado e se sentindo melhor nesse contexto de aceitação, professor. Essa questão do preconceito pode ser aliviada aí, né? Eu gostei do Pedro aqui. O Pedro, acho que Pedro Felipe. O mundo deveria ter mais empatia. É isso aí. Perfeito, Porque Pedro, assim, perfeito. é a questão de se colocar no lugar do outro, né? Ninguém pede para
estar ali. Mas é importante que a gente saiba que essas pessoas, elas têm espaço sim, e são tão importantes na prática como no esporte convencional. Hoje tivemos halterofilismo paralímpico, tivemos esgrima paralímpico, falamos um pouquinho sobre preconceito nesses esportes, é um assunto que a gente pode voltar a discutir e nós voltaremos sim. Eu já vou deixando meu coração, meu beijo para vocês. Só falar do professor que faz um trabalho, ele tem uma deficiência, ele é um professor de Muay Thai também, e ele citou, nós vimos o material dele bem bacana, Isso, né, e Ju? a gente vai tentar encaixar em alguma aula aí, professor Juliano, né? Você não Isso. falou o nome. Juliano. Juliano Naja. Muito obrigada, professor, por ter enviado. Se a gente não conseguir encaixar na aula, depois a gente posta em alguma das nossas redes sociais, tá e bom? essa questão de preconceito fica uma reflexão para vocês que tenho certeza que farão muito bem. Isso aí. Tchau, gente. Um beijo, coraçãozinho para vocês. Coração rosa. Opa!